Olá. Oi, Ilha. Olá, Como é que oi, você boa tá? noite a todos. Tranquilo? Tranquilo, e Tudo- vocês? Tá em casa ou você tá passeando? Não, eu estou em casa. Tá certo. O som tá bom? Tá perfeito aqui, tá perfeito. Se o pessoal quiser, você dá um joinha aí para poder, inclusive até falar com o pessoal aí do lado do comentário, tem um aviãozinho. Se você clicar nele, dá para poder Hum, compartilhar a conversa com as pessoas. Não, aí você inverteu, Ilha. Tô falando pro pessoal Peraí. que tá assistindo a live aí. Se quiser clicar no aviãozinho e compartilhar a live para as demais pessoas, fica à vontade, tá? A sua câmera inverteu. Ok, Sua câmera inverteu aí. Acho que tá, peraí no, só tá um numa pouquinho. setinha redonda lá na direita. A direita lá embaixo tem duas setinhas lá. Só clicar nela de novo que Ok, volta. ok, Aí, legal. ok. Show, show, show. Uhum. Aí, beleza. Bom, William, legal. Obrigado aí pela atenção aí da gente poder bater um papo aqui hoje à noite. Aproveitar que a gente não tem nada para fazer. Né? Fazer passar um pouco da mensagem aqui. O Diogo já estava conversando com a gente agora há pouco. E aí eu Parabéns, queria que você Diogo. legal. O Diogo estava na live aí. Queria que você se apresentasse primeiro, falar o que que é um trabalho da BSIC, né? O que que vocês fomentam aí do mercado e tal. Fica à vontade, tá? Tá bem. Bem, eu sou Iria Doniak, presidente executiva da associação. A associação ela tem uma estrutura executiva formada por mim e 4 diretores, oriundo das empresas, e um conselho estratégico que é eleito. O conselho estratégico hoje tem como presidente do conselho o José Antônio Tessari, da Rotesma, e nós temos na composição desse conselho a representatividade das regiões do país em que a BSIC possui associados e também portes diferentes de empresas, né? A gente começa em empresas que fornecem até 300 cúbicos mensais, até empresas que fornecem mais de 6.000 cúbicos mensais, né? Então, são um total de 100 associados, sendo 50 indústrias de estruturas, fachadas e estacas pré-fabricadas de concreto. E temos os fornecedores da cadeia, assim como a Planix é uma das nossas associadas, a indústria cimenteira, a indústria de aditivos, indústria de espaçadores plásticos, enfim, formas, equipamentos, os fornecedores, né, da cadeia produtiva, e aí alguns profissionais técnicos também, que são aqueles profissionais autônomos, né, como arquitetos, engenheiros civis, tecnólogos, que militam em prol do desenvolvimento da indústria do pré-moldado ou da pré-fabricação em concreto, né? A BSIC, ela foi fundada em 2001, teve como primeiro presidente o Milton Moreira, seguido do Paulo Sérgio Cordeiro, né, saudoso nosso amigo Paulo, né, que já não está mais conosco, mas que contribuiu muito para o desenvolvimento inicial da associação, que teve como premissa o desenvolvimento tecnológico do setor. Nós começamos a trabalhar com 2 linhas muito importantes no início da associação, que foram base para o desenvolvimento da indústria no país, no que diz respeito ao estabelecimento do selo de excelência BSIC. O selo de excelência, ele trouxe, é possível acessar as normas do selo se você acessar o nosso site e ir em certificação, ainda que não seja uma empresa associada ou uma empresa que queira saber quais são os requisitos,
A norma 2 do selo de excelência BSIC traz um misto evolutivo por níveis 1, 2, 3, de critérios que envolvem não só qualidade, por isso se chama selo de excelência, porque nós procuramos abranger qualidade, a segurança e o meio ambiente. Então, os nossos requisitos foram estabelecidos com base na norma-mãe, que é a BNT-NBR 9062, projeto e execução de estruturas pré-moldadas de concreto, seguido das normas regulamentadoras, principalmente a NR 18, onde a gente também fez um trabalho importante com relação a essa nova versão que foi publicada pelo governo federal, que teve início com o nosso comitê de segurança. Fazendo um parêntese, segurança é um aspecto por envolver montagem e logística, é um aspecto bem importante do nosso setor. Evidentemente, quando se compara a construção civil convencional com o pré-moldado, o índice de acidente do pré-moldado é menor. Mas quando ele acontece por envolver peças de dimensões consideráveis, eles são acidentes que costumam ser bastante sérios, alguns fatais. E sempre a incidência maior nas etapas de logística, que é o carregamento nas fábricas, o deslocamento até as obras e a montagem. Então, mesmo quando a gente começou a desenvolver o selo, a segurança teve sempre para nós um aspecto preponderante, que culminou com a formação do Comitê de Segurança e, posteriormente, nós apresentamos um texto no Comitê Regional, que é tripartite. Esse texto depois foi para o Comitê Nacional e tivemos oportunidade de externar o nosso voto e as nossas considerações mais recentemente agora. E isto porque a gente lançou também o manual, ano passado, o manual de montagem, que foi uma ferramenta bastante importante para o setor. Nós pretendemos lançar o aplicativo também do manual de montagem. E o selo induziu a muitas empresas que aderiram ao programa a trabalhar com procedimentos de produção, de projeto, de montagem, e o manual de montagem teve por referência as boas práticas e os procedimentos das primeiras empresas que aderiram ao programa e que foram certificadas, foram atestadas em 2003. Né? Por que eu estou contando essa história do selo? Porque a nossa preocupação com o desenvolvimento tecnológico, ela sempre foi muito grande. E nós começamos, em 2008, nós fizemos uma missão técnica da associação. As missões técnicas são outra linha de atuação, mas são programas extremamente interessantes, que à época a gente visitou os edifícios altos da Bélgica, edifícios com 40, 47 pavimentos, integralmente pré-fabricados de concreto, né? Só o núcleo rígido moldado no local. Na Holanda, inclusive, o núcleo rígido é feito com painéis pré-fabricados de concreto. Mas, conhecendo esses edifícios altos na Bélgica, nós vimos o quanto as nossas normas, especialmente a norma de laje alveolar, carecia de uma revisão mais aprofundada. A 9062 já tinha sido revisada, até porque precisava ser referência do selo de excelência, mas aí nós começamos a trabalhar fortemente em 3 normas de produtos, que era a norma da laje alveolar, a de estacas pré-fabricadas de concreto, e a terceira norma que a gente trabalhou muito e que foi muito importante foi a de painéis. Então, a nossa preocupação sempre foi de trazer padronização, referência, qualidade e colocar a pré-fabricação em concreto
em um patamar de desenvolvimento compatível com a própria ousadia do sistema. Hoje nós temos, por exemplo, algumas obras sendo desenvolvidas em São Paulo, e não muito só para caracterizar São Paulo, mas alguns anos atrás já tivemos obras no Nordeste, também em Santa Catarina, na região de São José, de edifícios mais altos, múltiplos pavimentos. E hoje os projetistas têm mais segurança em projetar com estrutura pré-fabricada em números de pavimentos mais altos, justamente porque existe uma referência técnica, um respaldo técnico importante que é fruto e produto da associação, né? Legal. A Antares acabou de falar, a Antares é uma É. das empresas associadas. Então, a contribuição dos fornecedores, a contribuição dos associados pré-fabricadores, dos profissionais técnicos, é que torna possível a gente desenvolver trabalhos com esta credibilidade. Paralelo a tudo isso, nós incentivamos o desenvolvimento do NetPré, que é o Núcleo de Estudos e Tecnologia da Pré-Fabricação, coordenado pelo professor Marcelo Ferreira, que a gente carinhosamente diz que a gente tem um pai de todos, que é o professor Munir Khalil Eudebs, né, autor do único livro didático de pré-fabricação. A BSIC procurou sempre incentivar o desenvolvimento desse trabalho. E a gente procura também desenvolver, através do NetPré, o apoio à pesquisa, ao desenvolvimento, até para respaldo do desenvolvimento dessa normalização. Juntamente com isso, a gente atua no Comitê de Pré-Fabricados da Federação Internacional do Concreto, que é a FIB, onde a gente consegue fazer a troca dessas experiências. Então, antigamente, a gente tinha muito assim, vamos ter uma referência numa norma internacional para verificar como nós fazemos esse desenvolvimento. Hoje em dia nós temos o desenvolvimento, já apresentamos as nossas pesquisas fora do Brasil e temos participado disso tudo como uma via de mão dupla. Nós levamos informações, fomos respeitados, ouvidos e também trazemos informações da comunidade internacional. Então, isso tudo criou musculatura e desenvolvimento tecnológico. A gente passou por uma crise que o Diogo citou, de 2016 em diante, mas eu gostaria de recordar que quando realmente o setor precisou comparecer e ser protagonista de eventos importantes no país, como Copa, Olimpíadas, a gente sabe que todas as estruturas desses equipamentos esportivos foram pré-fabricadas. Nós tivemos um protagonismo importante e conseguimos dar respostas rápidas, porque estávamos preparados. E quando nós nos preparamos e começamos com o selo, tudo em 2003, não era um momento de grande prosperidade, mas a gente aproveitou muito bem, creio que o setor aproveitou, um período importante para se desenvolver e estar organizado para quando as demandas surgiram. E este é um grande destaque da associação, e eu quero aqui enfatizar o trabalho dos nossos primeiros presidentes, né? Que acreditaram muito nisso, em uma época em que reuni fabricantes que eram no mercado concorrentes em torno de um interesse comum, não era uma questão tão fácil. E nós atravessamos, apesar da crise, apesar das dificuldades, procurando não estagnar, procurando trazer novas ideias, procurando levar novas ferramentas, como o manual de montagem que eu já citei, levando as nossas indústrias a conhecer o desenvolvimento, monitorando
o desenvolvimento internacional, né? Ninguém inventa a roda, né? É. E hoje, por exemplo, quando eu vejo um empreendimento como o Parque das Cidades em São Paulo, que são 3 torres sendo construídas só com os pilares moldados em loco, mas são torres de 40 pavimentos, com viga pré-fabricada, protendida de concreto, laje alveolar, é, e são empreendimentos bastante importantes. E a gente sabe que para as construtoras atingir produtividade, o sistema vai ser cada vez mais importante e crescendo também em outros segmentos, como rodovias, como que foi o grande destaque que a gente pôde aproveitar esse tempo que o Brasil cresceu muito e atuar também nas obras, fortemente nas obras de infraestrutura, né? Entendi. Atuar em estações de metrô, atuar em mobilidade urbana, atuar em aeroportos, em portos, em estaleiros. Eu vejo assim que o nosso setor, quando precisou, quando o país Ele precisou estava ali. realmente, nós arregaçamos a manga e demos um recado importante para o mercado. Muito bom. Muito bom. E vejo que nós podemos fazer isso, fizemos isso durante a crise agora, né? Não esmorecemos, não foi fácil para as indústrias, mas elas continuaram associadas, continuaram contribuindo, colaborando, enfim. E existem outros trabalhos nossos também, Carlos, importantes, que são com entidades nacionais, além das que estão mais ligadas ao concreto, que é o IBRACON, Instituto Brasileiro do Concreto, a ABESE, que a gente trabalha fortemente, a Associação Brasileira de Engenharia, Consultoria Estrutural, interagindo com os projetistas de estrutura, mostrando soluções importantes, debatendo com eles soluções importantes, eles que coordenam as nossas principais normas, né, os projetistas de estruturas. A ABSIC tem um protagonismo importante, mas a gente entende que a gente não pode ser o único dono do processo, porque senão a gente não consegue disseminar a tecnologia. Claro. Então, no âmbito da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a gente tem feito um trabalho muito importante, com apoio de entidades como o IBRACON e a ABES, mas também tem o lado de articulação, que especialmente nesse momento, né, o tema da live é o Covid-19, né, a situação face ao Covid-19. É. Nós temos participado de alguns movimentos da construção civil importantes. Um deles é coordenado pela CEBIC, pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção. O presidente José Carlos Martins tem exercido uma liderança importante, congregando aí todas as entidades representativas da construção civil num movimento que se chama Coalizão pela Construção. Legal. Além de estar presente na Coalizão pela Construção, nós participamos também de um outro movimento que é coordenado e liderado pela Abrainc, que é uma entidade nacional que congrega as incorporadoras da construção civil, Associação Brasileira de Incorporação. O Luiz França, também, presidente da Abrainc, tem coordenado um trabalho muito importante, que congrega as entidades representativas da construção civil, a ABSIC está lá também, que se chama Do Mesmo Lado, ou seja, todas as entidades da construção civil do mesmo lado. E nós participamos também da diretoria da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Eu integro o DECONSIC, que é representando a ABSIC, que é a diretoria da construção civil. E são 3 movimentos muito importantes. Eu, inclusive, na sexta-feira, passei a tarde em reunião com 2 desses movimentos, trabalhando em conjunto aí
nas ideias e propostas para serem levadas para o governo federal. Bacana. Dificilmente a gente consegue mobilizar isoladamente uma entidade. Neste caso, a união é que faz a força, né? A gente precisa levar, e levamos isso para o governo federal, através das lideranças desses movimentos, mas participamos, demos a nossa opinião como setor, com relação a potencializar a força e a união da construção civil. Porque se cada um fizer o seu pleito, a gente perde força. E são muitas entidades e muitos segmentos dentro da construção civil. Então, esses movimentos eles foram importantes no sentido de organizar, não somente agora face a essa crise que a gente atravessa, que é do Covid-19, mas em outros momentos eles estão organizando algumas questões. E uma outra questão relevante ainda, a gente construiu um GT que se chama GT Industrialização da Construção Civil. Neste GT não participa só o pré-fabricado de concreto, mas participa o pessoal do drywall, o pessoal da Tec Verde, o pessoal, né, da wood frame, o pessoal do steel frame, o pessoal da construção metálica, que é um bloco que a gente intitula de industrialização, GT Industrialização da Construção Civil, que é coordenado pela Abramat, Associação Brasileira dos Materiais de Construção. E por que coordenados pela Abramat? Porque é uma entidade isenta e que participa da indústria de base de todos esses segmentos que industrializam. E a Abramat, pelo porte, né, e por quem ela representa no mercado, que representa a indústria de materiais de construção, evidentemente que ela tem uma voz e um peso importante perante o governo federal. Hoje até nós lemos aí no Valor Econômico, né, um pronunciamento aí do Rodrigo Navarro, que é o presidente da Abramat, trabalhando num ponto que era um interesse comum conosco, que era a questão da logística, principalmente a logística dos estados que sofreram mais com as deliberações de governos regionais, quer seja na esfera estadual ou na esfera municipal. Até Né? o Diogo comentou, né? Que ele não teve recebimento de matéria-prima. Claro, então nos pleitos e nas discussões que a gente teve e tudo isso, era comum dentro do segmento, por exemplo, nós temos uma parceira bem importante também, que é a Sobratema. Na Sobratema está o pessoal pesado de equipamentos, que estava com dificuldade, por exemplo, quando você pega a parte de locação de equipamentos, estava com dificuldade de colocar um equipamento numa obra, de cumprir um contrato de locação, de ter uma reposição de peças, de trancar a prefeitura, mesmo no interior de São Paulo, trancando para que mesmo empresas que tivessem ônibus fretado com seus funcionários, fazendo a redução do número de funcionários que estavam nesse transporte, não podiam entrar naquela cidade, e todos os funcionários eram das cidades satélites. Então, nós tivemos desde problemas dessa natureza, né, a questões como o Diogo comentou de abastecimento, e o que a BSIC procurou fazer? Num primeiro momento, atuar fortemente junto, em bloco, com esses movimentos que estavam levando aos pleitos da construção civil ao governo federal. Em um segundo momento, entender dos nossos associados o que estava se passando, muito recebendo informações neste momento, pouco tendo tempo, a nossa estrutura é muito enxuta, de nós querermos saber, mas nós recebendo as informações, para organizar tudo isso, né? E a partir de então nós podermos verificar o que nós podemos fazer
e levar de informação. Eu acho que já na segunda-feira, nós ainda recebemos muitas informações hoje, uma news específica de um apanhado que nós estamos fazendo com a nossa assessoria de comunicação, das matérias mais importantes ou das questões mais importantes que envolveram a construção civil nesse período, né? Então, eu creio que essa transversalidade e essa oportunidade de nós estarmos presentes nesses movimentos, ela não vem porque nós acionamos estar neste movimento agora. Nós estamos participando de reuniões mensais, de oficinas bimensais, nós estamos periodicamente, independente da crise, inseridos nesse contexto. Isso faz, evidentemente, que a gente tenha como entidade um respaldo importante nesses movimentos, de sermos ouvidos, quando se bate à nossa porta, como bateu do país inteiro, do mundo inteiro, uma situação como essa que a gente está enfrentando. Então, existem algumas questões que a gente só endossa. Por exemplo, pleito de reduzir tributação, pleito de promover o crédito. Isto não é da construção civil, isso é comum a todos os setores, né? Comum a todos. Mas está na nossa pauta, porque se a gente não se Sim. pronuncia como construção civil, fica de fora, né? Agora, existem aqueles pleitos que são específicos, que a construção civil sofre mais, e existem os nossos, que o nosso principal, como eu já falei, foi a logística e as questões regionais dos decretos aí que os governadores de alguns estados e prefeitos, sem entrar no mérito se isto que foi feito estava correto Tá certo ou errado, né? Mas impactaram, e nós temos produção e temos a montagem. Impactaram severamente na montagem. Além disso, assim, a gente recebeu de algumas empresas, assim como o Diogo falou, todas essas providências. Saiu um vídeo que a gente vai até encaminhar nesse material de segunda-feira, um vídeo do Secov São Paulo, de todos os cuidados que estão sendo feitos para os trabalhadores da construção civil, e muitas dessas práticas eu sei e acompanhei aí nesses dias, que já estão implementadas nas nossas indústrias, né? William, sei que você tem contato com outras associações aí pelo mundo, né? Você teve alguma informação com relação ao mercado da construção nos demais países? Como é que ficou isso? Se foi paralisado também? Ou se você chegou a conversar isso com alguém? Assim, a gente não teve assim uma notícia específica. O que a gente soube é que as entidades estavam trabalhando muito, em especial na parte da comunicação, né? Houveram alguns países que tomaram, até pela proporção que tudo tomou, como a Itália, medidas mais drásticas. Houveram países que não tomaram nenhuma medida ou poucas medidas, né? O caso do México, por exemplo, né? É difícil ainda você saber como isso está se comportando pós essa situação, porque o pós ainda é muito recente, Não né? existe pós, né? Mesmo na China, né? O pós, agora que as coisas estão começando, então eu imagino que a gente possa começar a ter alguma notícia aí para frente, né? É um período que exige cuidados, sem dúvida, os cuidados precisam ser tomados, assim como a indústria sempre pensou na segurança dos funcionários, a gente precisa pensar na integridade, na saúde, isso faz parte, não só nesse momento, mas principalmente questões específicas agora, né?
É um momento também, Carlos, de muita cautela, porque às vezes no olho do furacão se tomam algumas medidas que depois são complicadas de reverter, né? Então é necessário, é um momento que exige assim muita serenidade, né? Cautela é palavra de ordem, com as medidas e observar o que está acontecendo, né? As informações mudam todos os dias, né? É, então, devem existir situações como esta agora de Santa Catarina, que está sendo liberado. O pessoal de Goiás também está trabalhando fortemente, que é outro estado bastante atingido, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, É. né? Então, são os estados aí que sofreram maiores impactos. Mas isso deve começar a ter algumas soluções, alguma saída, né? A gente não pode parar totalmente, apesar de todos os cuidados que devem ser tomados, porque as empresas não suportariam parar. Você não consegue imaginar uma empresa que consiga ficar 100% parada durante um mês, por exemplo, né? Então é preciso ter cautela, é preciso ter serenidade, é preciso dialogar muito. E também é comum quando a gente está vivendo uma pressão, e especialmente essa que é uma crise que se difere das outras, porque nos dá uma sensação de impotência de proporções gigantescas, né? Não há, na crise econômica que nós passamos, você sempre procurava uma alternativa aqui, outra ali, passava meses melhores, meses piores, e, enfim, saímos do outro lado. Esta crise tem um componente mais complexo, né? Mas a pré-fabricação, ela sempre se distinguiu de outros setores, como as construtoras, por exemplo. Você pega aquelas que atendem Minha Casa Minha Vida, você pega aquelas que atendem média e alta renda, que são edificações, você pega o pessoal que faz obra pública, mas a pré-fabricação sempre teve uma diversidade de atuação em segmentos distintos, né? Entendi. Então, a gente tem alguns segmentos que não vão sofrer tanto, eu diria que em alguns casos até pode ser que saiam da crise mais fortalecidos, né? A gente vai ter a indústria alimentícia, o e-commerce, a indústria farmacêutica, os centros de distribuição e logística. Então, eu sei que é momento de gerenciar a crise, mas é também, eu concordo com o Diogo, de estar de olho nas oportunidades, né? Porque para não correr o risco de oportunidades baterem a nossa porta e a gente está tão preocupado com gerenciar a crise que não perceba, né? Certo. Bom, Então, eu acho que essa mensagem é uma mensagem importante aí a ser deixado para o pessoal que está participando hoje aqui conosco. Informar aqueles que ainda não nos conhecem ou não conhecem a associação, www.absic.org.br. A gente vai intensificar muito trabalhos de comunicação, né, de informação nos próximos dias. A gente passou por uma primeira semana muito de tentar entender, de participar desses movimentos, de levar os pleitos para o governo federal e à medida do possível nos impactos regionais também. E agora a gente passa para uma etapa de ver como municiar a indústria de informação, né? Que é o que nós estamos preparando aí para a próxima semana, né? legal. Eu estou à disposição aí qualquer outra informação que você Tá bom. queira.
Eu acho que assim, eu acho que talvez assim, é um pensamento que não sei se você concorda, mas talvez a indústria de pré-fabricado é que tem numa volta de mercado agora, né, numa retomada. Você acha que ela tem um potencial para poder fazer com que isso acelere as obras de uma forma de dar uma Sim, resposta mais rápida? isso foi o que eu pontuei até em uma das discussões, agora não me recordo se foi da Fiesp ou da CEBIC, que a industrialização da construção e a pré-fabricação em concreto precisavam de um olhar especial, porque, na verdade, o potencial de construção rápida, isso historicamente, né? Outro dia eu estava vendo um economista falar, comparando o atual momento com o impacto pós-crise de dimensões de uma Segunda Guerra Mundial, né? Após a Segunda Guerra Mundial, a pré-fabricação teve um protagonismo importante. Com certeza. E a pré-fabricação, se você observar, ela cresce muito decorrente de grandes movimentos sociais, independente de qual seja a origem do movimento. A gente cita muito o exemplo do pós-guerra, mas recentemente, em uma das missões técnicas que nós fizemos, nós vimos a questão da imigração na Europa, né? E em um momento que era ali 2000 se não me falha a memória, 2014, 2015, visitando algumas fábricas na Dinamarca, nós vimos que elas estavam com a produção de 2 anos, ou seja, de um ano para frente comprometida já, justamente por causa da questão da imigração. Então, a gente percebe que movimentos sociais, impactos grandes, sempre trazem grandes oportunidades para a industrialização, né? Legal. E essa diversidade de segmentos que a gente atende, a nossa indústria ela não está restrita a um tipo de obra só. Claro, existem algumas empresas que se especializaram mais em algum contexto, mas usualmente a maior parte das nossas indústrias fornece para qualquer tipo de obra, né? E vejo aí esses segmentos que eu citei como segmentos bem importantes de serem monitorados e observados aí pelas É empresas isso aí. não só no pós-crise. Eu imagino que algumas ligadas a e-commerce, por exemplo, Já estão demandando. já estão demandando, né? É, Então, ficar atento à criatividade, sem dúvida, é importante, à inovação, né? Uma cultura de inovação não se constrói em uma empresa durante a crise. A cultura de inovação ela tem que vir sendo sedimentada ao longo de anos. Evidentemente, as empresas que têm uma cultura de inovação, elas vão ter uma maior facilidade para reagir nesse momento, né? As empresas que não buscam um desenvolvimento global e permanente, passam a mais, nesse momento, se voltar a apagar o incêndio mesmo, né? Então, precisa reforçar essa importância de um somatório de ações que a gente vai fazendo ao longo do tempo e que, quando acontece grandes demandas, como a gente teve dos jogos esportivos, ou quando acontecem grandes crises, né? Momentos antagônicos, mas momentos de ter que tomar muita decisão, estar organizado para estar com um bom respaldo dentro da indústria, com um bom sistema, com uma boa organização, com uma boa base de dados, porque você, quando tem que tomar decisões rápidas, você começar a fazer um tiroteio,
é muito complexo e o saldo que isso fica para a empresa é muito negativo, né? Então, eu queria reforçar também a importância de que mesmo em momentos difíceis, em momentos que a gente imagina que não vai conseguir, talvez, numa situação extrema dar a volta por cima, é momento, sim, de pensar na organização da empresa, né? Você tem que estar preparado para enfrentar todos os desafios, quer seja um desafio de você ter que duplicar ou triplicar a produção em um curto espaço de tempo, como a gente teve nos bons momentos, quer seja a gente tenha que ter que fazer uma grande redução, um plano de contingência, como a gente está tendo que fazer agora em dias, né? Mas É são isso aí. impactos que requerem uma organização permanente das empresas, das indústrias, né? Isso aí. Então, você investir em programas de qualidade, você investir em ferramentas, em desenvolvimento tecnológico, em base de dados, nas ferramentas agora que a gente vê, né, de uma maneira mais intensa, vindo aí com o conceito de indústria 4.0, essa interface com tudo isso, é claro que quanto mais você consegue estar preparado, tão mais rápido vai ser a tua resposta, quer seja em um momento muito bom ou quer seja em um momento muito ruim. Beleza, Ira. Eu acho que nosso tempo está acabando aqui, porque senão vai encerrar a live de uma hora para outra no Instagram. Queria te agradecer pela presença e tal, pelo tempo aí, tá? Te agradecer e falar que a gente está à disposição para todo mundo que está aí, foi presente aí na live, tá? Tá bem. E fique bem aí, se cuide Da e mesma espero que forma, passe logo. não, não vai passar. Da mesma forma, né? A gente precisa, mesmo que tenha que tomar decisões duras aí no dia a dia e enfrentar tudo isso, a gente precisa ter fé e esperança. A nossa É indústria isso aí. é uma indústria de muita resiliência, uma indústria que tem mais de 50, mais de 60 anos no país. Nunca tivemos uma política específica de industrialização, sempre tivemos que vencer desafios muito fortes. Somos resilientes por natureza, né? E temos potenciais importantes. Eu creio que nós vamos vencer, deixar uma mensagem aí ao final de otimismo para todo mundo, de muito pé no chão nas decisões, porque é importante. A gente É vai isso aí. passar por um período difícil, mas uma motivação no sentido de não esmorecer também, né? Tá bom. Desejo aí que Deus abençoe a Obrigado, Ira. todos, né? Valeu. E que a gente possa Valeu mesmo. continuar junto aí, tá bom? É isso aí. Grande abraço. Amanhã a gente tá de Abraço. volta aí, 8h30. Tá bem, Valeu. eu vou tentar Até acompanhar mais. aí vocês. Um Tá abraço. joia. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, gente. Obrigado. Até amanhã a gente tá aí de volta. Grande abraço a todos. Valeu.